Bora dar continuidade aqui. Então, nesse capítulo de agora, que a gente vai discutir, né, sugestão e libido, o Freud vai basicamente discutir, ele vai basicamente, né, direcionar a discussão para os termos psicanalíticos, ou seja, como é que a psicanálise consegue contribuir, né, deixa eu só ajeitar aqui, como é que ela consegue contribuir com essa discussão sobre as massas, né, o que a psicanálise tem para dizer sobre isso, e ele vai começar ali a inserir os termos, os conceitos psicanalíticos para que a gente consiga compreender do que se trata para ele toda essa questão. Então, a primeira questão é que ele vai trabalhar com dois conceitos centrais, sugestão e libido, né, e justamente o que esses conceitos têm a ver com a formulação ali, né, das massas, com a temática das massas, etc. Então, se a gente pegar, por exemplo, o Freud começa a fazer comentários fundamentais sobre o amor. E como é que, claro que depois ele vai aprofundar isso lá no capítulo sobre enamoramento, tá? Mas aqui, basicamente, ele vai dizer o seguinte, como é que o amor, né, ele pode estar atrelado a esse vínculo que é estabelecido nas massas, né, dentro das massas, com os sujeitos que estão inseridos nessas massas. É o primeiro ponto. Então ele vai dizer que as relações amorosas, elas constituem a essência, né, da psique das massas. Lembra lá que a gente estava falando anteriormente, né, o modo como o McDougall, né, vai discutir essa questão da mente grupal, ou seja, do psiquismo coletivo, digamos assim, né? Aqui o Freud já vai mostrando que o que está por trás dessa psique das massas é basicamente Eros, né? E lembra que ele já havia respondido isso no ponto central ali da introdução, né? Ele diz isso diretamente, mesmo porque a introdução é exatamente isso, você introduzir tudo que você vai discutir depois, então ele já havia feito isso, e aqui ele vai começar a endereçar toda essa discussão que ele vai dissertar sobre ali, dentro dessa temática. Então, basicamente, o Freud vai dizer o seguinte, olha, o que mantém essa massa, o que faz com que a gente consiga, no final das contas, manter aquelas pessoas dentro, né, daquele movimento ali, etc., é Eros, tá? Ou seja, é o amor, a princípio, nesse sentido aqui. Só que mais do que isso, ele vai discutir a noção de libido. O que é libido para a psicanálise, né? Libido é uma energia psíquica, né? Uma energia psíquica e sexual. Claro que quando a gente fala disso pro senso comum, o que fica atrelado sempre, né, é uma sexualidade vinculada à ação, ao ato sexual. E não é nada disso do que o Freud tá a fim de discutir, o Freud de fato discute, o Freud de fato tá interessado. Não é absolutamente nada disso. É por isso que aquela bobagem, né, de que todo mundo fala de que pro Freud tudo é sexual, né? Tudo é sexualidade. O Freud era um pervertido. O Freud, olha que horror, falava de sexualidade humana, meu Deus do céu, e etc. Eu não vou nem discutir aqui o fato de que muito desse distanciamento, né, que se tem ali das pessoas com a própria questão da sexualidade, né? A palavra sexualidade já remete a alguma coisa sempre pesada, suja, que você deve se distanciar e etc. É justamente porque aquilo ali atravessa e constitui cada um desses sujeitos, inclusive eu, inclusive você, inclusive, enfim, todo mundo, no final das contas. Então é por isso que tem esse distanciamento, porque de tão próximo eu preciso afastar, porque é insuportável lidar com isso. Não vou nem adentrar muito nessa questão. Mas, assim, de maneira literal está incorreta, porque o Freud não fala sobre as questões de uma atitude diuturna sexual, no sentido da ação em si. Não é isso que interessa o Freud, mesmo porque isso é secundário, porque sexualidade para o Freud é aquilo que funda o sujeito. É o investimento libidinal, né? Ou seja, é um investimento psíquico, é um investimento simbólico, né? Então, não necessariamente é o ato sexual em si, é a ação em si. Não se trata disso. Tudo é sexual porque tudo se trata de investimento libidinal. É aquilo que te funda no final das contas. Então, o que faz com que eu tenda para determinado objetivo em detrimento de outro é uma questão sexual, psicamente, simbolicamente, libidinalmente. Não é essa libido que, por exemplo, tratados de sexologia vão falar, né? A energia sexual, a libido, ok, mas não é a ação sexual em si. Pode ser como qualquer outra ação na nossa vida. Essa que é a questão.
Então, eu tô estudando aqui agora, vocês estão assistindo esse vídeo aí, essa aula aí, vocês estão querendo saber mais sobre Freud e cultura, por exemplo, porque você adquiriu esse vídeo, adquiriu esse combo, essa aula, porque eu divulguei que eu iria falar, né, sobre a temática Freud e cultura, ia discutir psicologia das massas, o futuro de uma ilusão, o mal-estar na cultura, né? Então você já sabia do que, enfim, se tratava. Você foi lá por interesse próprio e quis adquirir, ponto. Só que isso também é sexual, porque isso é libidinal, porque há um investimento. Então você transforma a meta, né? Se nós fôssemos animais, né? Ou seja, incivilizados, não estivéssemos com uma civilização introjetada, né, com uma cultura introjetada, com leis simbólicas introjetadas, nós funcionaríamos tal como animais instintuais. Ou seja, as nossas necessidades fisiológicas deveriam ser atendidas a todo momento. Como nós somos sujeitos, né, estamos assujeitados a determinadas normas, parâmetros, regras da cultura, da civilização, a gente não pode colocar isso em curso o tempo inteiro. Então a gente precisa criar estratégias de sobrevivência para além daquelas animalescas. Então a gente vem estudar, a gente transforma isso, né? Eu conheço várias pessoas que são extremamente intelectuais. Isso é uma maneira sublimatória de funcionar. A sublimação, ela serve justamente para a gente modificar a meta puramente sexual e uma meta que seja interessante para a cultura. É porque a gente precisa dessa cultura para a gente sobreviver. Já falei disso para vocês, né? A gente precisa da civilização para a gente conseguir permanecer vivo. Senão a gente iria se matar. A gente iria se aniquilar completamente. Então a gente pega essa energia libidinal e coloca em outros objetos aceitos socialmente. O estudo é um deles. A intelectualidade é outra. A profissão, o trabalho, a arte. Tudo isso é aceito e é levado culturalmente. As pessoas te admiram por conta disso. Ninguém vai te admirar porque tu transas muito. Que diabo é isso? Da Anitta, porra? Não. Desculpa aí falar da Anitta, né? Não pode falar da Anitta. Não, né? As pessoas vão te elevar socialmente, te admirar socialmente, porque tu produzes algo que é interessante para a sociedade, para a civilização, para a cultura. Então é por isso que tá na moda hoje em dia, né? Você tá lá no seu Instagram e você nem lê a porra do livro, mas você bate com óculos, né? Com uma xícara, uma foto e você se mostra lá super assim a foto, né? Ou então assim a foto, né? Você se mostra lá super intelectual. E aí você ganha um monte de like e tal. Você nem leu a porra do livro, né? Você ganha um monte de like, não sei o quê. Por quê? Isso é elevado. Isso tem um valor simbólico, fálico hoje em dia, inclusive, muito importante. Você pode ver, isso é muito interessante, né? Você vê lá as páginas que fazem muito sucesso, né? Em determinados meios, é claro, né? São páginas que têm essa tendência, né, dos livros. Então, quer ver uma coisa interessante? Estou vendo agora a minha estante, mas ela sempre existiu aí, tá? Antes da pandemia, inclusive. Mas, quando aconteceu a pandemia, né, todo mundo pegou um cantinho da casa para trabalhar, para estudar, etc. E normalmente é exatamente esse cantinho, assim, que você pode ter os seus livros lá atrás, todos sendo exibidos quando você os tem. Quando você não os tem, aí você faz que nem lá aquele juiz, né, que caiu aí na rede. Vocês devem ter visto o vídeo em que ele tava lá numa audiência com outros juízes, e aí ele vai se mexer um pouquinho na cadeira, ele cai assim pra trás, e era um papelão, meu Deus. Era um papelão atrás dele, como se fosse uma estante que nem a minha, cheia de livros. Isso é a decadência humana na sua mais alta potência, assim. Tu precisas mostrar algo que tu não és só porque isso é interessante, porque isso é fálico, isso é valoroso socialmente. Você não vai colocar um totem, por exemplo, né, um papelão lá, sei lá, vou pegar aqui a Anitta pra Cristo, né, da Anitta de biquíni, que ninguém vai valorizar uma porra dessa. Que diabo é isso, pelo amor de Deus, que vergonha. Agora tu colocas um papelão cheio de livros. Isso aí é bacana. Isso aí é interessante. Isso aí dá engajamento, dá like, etc.
Por que isso acontece? Por que a Anitta de biquíni não é tão interessante assim pra você se valorizar socialmente? Não sei se pra fazer galhofa, né? Pra curtir um show, enfim, pra quem gosta também, né? Pra curtir, ok. Mas não valorização. Ninguém diz, olha que sujeito maravilhoso, o que ele escuta? Anitta. Ninguém diz uma porra dessa, né? Pelo amor de Deus. Ninguém para pra pensar num negócio desse. Agora, nossa, tá escutando Bach, Beethoven, Chopin. Nossa. Por que isso acontece? Porque há uma elevação de uma arte, porque é absurdo você não reconhecer a diferença de um barulho da Anitta para um Beethoven, para um Bach, para um Chopin. É absurdo, né? Desculpa aí. Há uma elevação disso e isso transforma o modo como os outros, inclusive, vão funcionar à frente a você, funcionar com você, né? O modo como eles vão te tomar, inclusive, ali. Então, por que isso acontece? Porque uma mulher de biquíni é inferior, porque nos remete à nossa animalidade, nos remete àquilo que de mais horrível a gente tem, entre milhões de aspas, que a gente quer apagar. É por isso que você coloca uma foto sua de formatura e isso sim é valorizado em detrimento de uma foto sua de biquíni. Socialmente, né? Você é mais valorizado daquela maneira, ou seja, porque você está elevando a sua razão. Por quê? Formatura, diploma, graduação, conhecimento, ação profissional. Ok, você está elevando ali socialmente. Biquíni não, você está curtindo. É quase, enfim, é animalesco, né? Porque é prazeroso nesse sentido. Prazeroso sexualmente, né? Você tá ali cobiçando aquela carne, etc. Isso não, isso aí eu quero esquecer. Isso aí eu quero apagar, isso aí não. Bora aqui ler Dostoiévski, bora aqui ler Goethe, bora aqui ler Freud, porque isso aí me eleva. Então, é por isso que no final das contas causa tanto horror, causa tanto asco para algumas pessoas, né? A própria psicanálise, porque a psicanálise vai dizer que basicamente tudo o que nos remonta, tudo que nós somos, está completamente calcado em investimento libidinal, ou seja, investimento sexual, psicossexual. Né? Tudo que nós somos parte daí, no final das contas. Então isso aí é importante. E aí, nesse capítulo, Freud vai discutir basicamente que a massa em si, né, ela se mantém coesa, né? Lembrem lá, a gente está falando de sugestão e libido, né, dessa energia psíquica sexual. Ela se mantém coesa pelo efeito de um poder. E esse efeito é atribuído, como eu estou dizendo aqui para vocês, a Eros, ao amor, né, a libido. A libido, a gente pode aqui endereçá-la a esse entendimento erótico, esse entendimento amoroso ali no final das contas. E mais do que isso, e agora eu tô vendo aqui o ponto que eu coloquei aqui pra vocês, mais do que isso, tem uma questão aqui que é fundamental, já que a gente tá falando de sugestão e de libido também. O Freud vai mostrar uma coisa que ele ainda não havia tocado nesse ponto, que é importante aqui pra gente. Ele vai dizer o seguinte: as pessoas, em sua grande maioria, né, grande maioria é ótimo, né, porque maioria já é grande, mas enfim, Cíntia Chagas que me perdoe, né, a Laís Honório agora também, mas as pessoas, né, na maioria, na maior parte ali, né, dos sujeitos, eles anseiam em servir. Isso aí é importante, porque isso vai remontar, inclusive, outras questões que o Freud já trabalhou, por exemplo, lá em Totem Tabu, né, tem uma discussão assim também lá em introdução, a guisa de introdução ao narcisismo, uma discussão meio periférica, mas depois eu posso voltar nisso. Mas ele vai dizer, vai definir aqui pra gente que o ser humano, né, sobretudo o ser humano inserido ali numa massa, ele tem um anseio por servir, por ser subserviente, né, por ficar ali pronto para basicamente sanar todos os desejos ali de um sujeito poderoso, de um líder, de um Führer, como a gente já viu aqui.
E esse senhor a quem ele vai servir, né, ou seja, ele vai ser um servo de um senhor. É basicamente essa discussão que ele vai começar a travar aqui. É criado por essa massa. Esse ponto, ele é importante para mim agora. A gente vai dissecá-lo aqui, porque ele vai fazer com que a gente consiga compreender outras coisas lá na frente. Então, bora lá. Freud está dizendo o seguinte: não é o líder quem se impõe na massa, porque ele não ia conseguir fazer isso, porque ele é um. Ele é uma unidade. Então, como assim um vai querer tomar no tapetão milhares, milhões de pessoas? Vai passar vergonha, vai levar porrada, vai sair com um chute na bunda, sai daqui, seu lunático, maluco. É por isso que ele não pode se impor com força bruta diante daquela massa. É por isso que ele não é, nesse sentido aqui, esse entendimento, inclusive, imaginário ali daquela massa, ele nunca é um líder autoritário. Porque um líder autoritário é um líder que não tem poder de público. O líder autoritário, ele precisa do exército dele aqui, ordenado, né, coordenado, enfim, um exército que siga ali as instruções, porque deve, no final das contas, prestar continência, deve ficar ali, né, subserviente, por questões hierárquicas, né, por questões, digamos assim, de poder, né, de instituição e etc. Então ele tem ali aquele exército para protegê-lo. Esse líder aqui, ele não precisa disso, porque ele não é um líder autoritário para sua massa. A massa faz de bom grado. Então é o seguinte, olha, eu matei porque eu quis matar, para elevar a imagem do meu líder. Ele não me mandou nada, ele não me obrigou a fazer nada. Eu quis fazer. Pensem agora nessas manifestações, né? Isso é interessante, porque agora eu vou tocar num ponto espinhoso que vai pegar ali gregos e troianos. Pensem aí nessas manifestações em que o público vai lá para defender o seu político de estimação, né? E agora tem, em algumas dessas manifestações aí, tem até uma musiquinha lá de ordem, né? Que sempre tem, eles vão criando essas bobagens todas. E aí uma das musiquinhas agora é Eu Vim de Graça. Olha só. Eu vim de graça. Tipo, por que eles cantam isso, né? Esse outro grupo ali antagônico. Por que eles cantam isso? Porque, segundo o que se tem ali, né, de conhecimento, em determinado grupo, né, muitas pessoas são pagas para estarem ali. Então, bora logo lá dar nome aos bois, né? Dizem que nas manifestações do PT, não vou afirmar que é verdade isso, porque eu não tenho provas, né? Eu não falo daquilo que eu não consigo comprovar, mas dizem, né? Muitas pessoas já foram averiguar isso aí, que muitas pessoas estão indo lá com dinheiro público, né, inclusive, porque vão receber, né, brincam, né, o seu pão com mortadela, vão receber ali dinheiro no final da manifestação para fazer volume, etc. Ou seja, estão sendo pagas para supostamente apoiar uma causa, mas a causa que elas estão apoiando é do próprio bolso, né, ponto. E o outro lado diz o seguinte: olha, eu vim de graça, bicho. Eu não preciso pão com mortadela, eu não preciso cinquentinha no final da manifestação, entendeu? Eu vim de graça. Aí criaram esse slogan, né? Eu vim de graça. Só que isso é interessante, porque você está dizendo o seguinte: olha, o que eu venho apoiar aqui, na figura desse líder, isso é importante, na figura desse líder, o que eu estou apoiando são os ideais que estão por trás. Logo, eu o apoio sem querer absolutamente nada em troca, porque eu já acredito nisso. Ele só está representando ali pra mim, na figura dele, na fala dele, porque ele consegue alcançar milhares e milhões de pessoas. Ele só está ali representando aquilo que já sou eu, basicamente. Por isso que eu vim de graça, ou seja, é por isso que eu o criei. Eu criei esse líder. Eu elevei ali aquele status de líder. Fui eu que fiz isso. Não foi ele me pagando, por exemplo, que fez isso. Impondo a sua força que fez isso. Não. Ele fala, eu acredito naquilo que ele está falando, eu vou lá e me aproximo dele. Eu vou lá e coopto a imagem dele. E me sirvo daquilo ali. E, enfim, no final das contas, sou basicamente quase que um só nesse sentido. Isso quer dizer que esse líder que é criado, né, ou seja, a massa, quando fabrica esse líder, ela fabrica um líder que ela precisa.
É por isso que, por vezes, é quase que uma questão delirante, porque é uma criação de realidade. Há uma criação nova de realidade frente àquela situação. Então é o seguinte, eu tô mostrando que o seu líder, ele é um corrupto, minha senhora. Eu tô mostrando que o seu, enfim, o amor da sua vida aí, ele é um ferrado aí que roubou milhões da nação. Não, mas isso não interessa pelo que você está me falando, ou o que as provas estão demonstrando. Eu já o criei de maneira fantasiada anteriormente, então é isso que me importa. É dessa maneira que ele existe na minha realidade própria. Na minha fantasia, no final das contas. Não foi ele que disse, olha, acredite em mim, eu não sou ladrão, não. Eu não roubei, não. Pelo contrário, né? Por exemplo, o Lula, saiu um vídeo dele aí que ele disse, eu não vou mais roubar o povo. Alguma coisa assim, né? Eu não vou mais enganar. Eu não, acho que foi isso, né? Eu não vou mais enganar o povo. Eu não vou mais, meu filho. Então, tu tá literalmente dizendo que tu já enganaste, já roubaste? Sabe? Nada que um ato falho maravilhoso não possa aí nos presentear, né? Agradeço a psicanálise, inclusive, a gente conseguir entender muitas coisas. E aí, o cara tá literalmente falando isso. Um pouco importa, por quê? Porque a imagem já havia sido criada. A figura já havia sido fincada, demonstrada na fantasia daquele sujeito que o segue. E aí isso acontece, inclusive, com a massa que se coordena, né? Que haja ali de maneira, enfim, num conluio para funcionar à frente a esse líder, né? Para funcionar à frente a essa figura que eles vão simplesmente projetar os seus próprios anseios, as suas próprias crenças, as suas próprias idealizações, no final das contas. É por isso que um líder não precisa ser tanta coisa, ele só precisa ser aquilo que queriam que ele fosse. Porque já existe um anseio anterior. É isso que é importante agora aqui. Já existe um anseio anterior, já existe um modelo que eu gostaria que existisse anteriormente. Eu só preciso de uma figura para eu colocar tudo isso, todas essas minhas questões, os meus anseios, nela. E aí ela pode funcionar da maneira como ela quiser, porque já tá lá. Eu já criei isso de antemão, né? Então, já sabemos que a massa vai criar isso, não é o líder necessariamente que se impõe nem nada. Mas mais do que isso, porque acho que eu já citei isso para vocês de alguma maneira, mas por que há essa necessidade, esse desejo de ser subserviente a essa figura do líder, essa figura desse monumento ali, né, idealizado, etc. Basicamente porque a massa, ela tem um desejo de obediência, porque ela, já que ela é, enfim, múltipla, nesse sentido de vários indivíduos inseridos, ela não consegue se coordenar por conta própria, ela precisa de um direcionamento, ou seja, ela precisa que todos os anseios sejam direcionados a uma figura e essa figura possa levá-la adiante. É esse que é o ponto central aqui que eu gostaria que vocês ficassem agora, né? Que a gente ficasse agora, inclusive, aqui nesse entendimento. Então, bora lá pegar, por exemplo, um filme que eu vou falar ainda sobre, eu vou deixar lá nos bônus, né? Eu já falei isso pra vocês, inclusive, que é o filme A Onda. Bora só pegar aqui rapidamente para que a gente consiga entender nesse exemplo que eu quero dar agora aqui pra vocês. Lembrem lá que no filme A Onda, né? Ou lembrem, ou enfim, saibam agora pela primeira vez, o professor, ele vai fazer um experimento, né? Ele faz um experimento, lembrando que inclusive foi um experimento real, enfim. Pra quem pulou aí alguma aula, né? Quis saber coisas lá na frente. Esse professor, ele criou esse experimento e aí ele vai dizer o seguinte, olha, beleza, mas para o experimento funcionar, a gente precisa ter alguma figura aqui que seja eleita como a figura do líder. Olha só, isso que é importante. Ele não se colocou nesse patamar, né, nesse lugar de líder. Ele disse, olha, beleza, então a gente vai fazer esse experimento aqui e eu vou ser o líder, tá? Não, o líder ele precisa ser eleito. E ele é eleito pela massa. Olha que coisa simbólica, inclusive, com o que acontece com o próprio processo eleitoral, né, do Estado e etc. A gente elege alguém. A gente elege uma figura e direciona todos os anseios para aquela figura, porque é a figura que está representada pelas minhas próprias questões.
pelos meus próprios anseios, pelos meus próprios ideais, pelos meus próprios sentimentos, etc. E aí ele diz o seguinte, tá, vocês vão ter que eleger aqui um líder. Quem é que pode ser esse líder? E aí todo mundo fica, não sei. Um garoto lá, salvo engano, ele levanta, pode ser eu, não sei o que. E todo mundo, não, tu não sei o que. E aí alguém fala, professor, pode ser o senhor mesmo, né? Porque o senhor, enfim, o senhor já é o professor, já tem essa figura aí de líder e tal, então pode ser o senhor. Aí ele faz uma pergunta primorosa. Ele diz o seguinte, todo mundo concorda com isso? Todo mundo concorda que eu fique nesse lugar de líder? E todo mundo acena que sim, né? Sente que sim. Né? Fala, realmente, é o senhor que tem que ser o líder. O que isso simbolicamente representa pra gente? Bom, basicamente é o que o Freud está discutindo aqui. O líder, ele não se impõe, a massa o cria. E nessa situação em que ela o cria, ela fica subserviente porque ela já anseia isso de antemão. Nós somos sujeitos que somos subservientes desde os primórdios. Lembrem lá que nós precisamos de um outro para existir. E esse outro já aparece na nossa vida e a gente está ali na dependência dele. Isso só vai ser replicado posteriormente. É por isso que os líderes, eles se apresentam e são, assim, cooptados pela massa com muita facilidade. Porque é uma figura eleita, porque é uma figura de proteção, né? No sentido que vai nos proteger, que vai dar conta de tudo aquilo ali que já deram um dia. Porque lembrem que nós já dependemos completamente de alguém e esse alguém conseguiu dar conta da gente totalmente. Esse sujeito lá conseguiu dar conta da gente totalmente e esse tipo de funcionamento ficou marcado psiquicamente ad eterno. É por isso que a gente tem esse movimento muito central. A gente não passa incólume a isso. Então você vai dizer, mas eu nem sempre sou subserviente à figura de poder, à figura do líder. Às vezes eu fico lá, né, testando, eu fico lá tentando burlar esse poder dele e tal. Ok, mas você não passa incólume a ele. Ou você tenta, né, bater de frente, fica aí tentando disputar, inclusive, esse lugar, que é interessante também, né? Se vocês quiserem, depois eu posso analisar isso pra vocês. Ou você fica subserviente com muita facilidade, o que é o mais comum na maioria dos casos. Você ser subserviente é o movimento mais comum. É por isso que a gente tem muitos movimentos aí de histeria coletiva, por exemplo, de idolatria, né? Enfim, de subserviência mesmo, como eu tô dizendo aqui, é muito fácil. Acho que o exemplo mais claro disso é o exemplo do povo brasileiro. É um povo que é, assim, na maneira mais radical possível, subserviente. Uma vez um professor meu disse que é basicamente pelo nosso processo de colonização. Eu acho que é uma das leituras possíveis, mas a gente pode pensar, inclusive, pelo próprio processo psíquico, né? Enfim, não que o processo de colonização não tenha ali o seu componente psíquico, né? Isso, mas de maneira mais subjetiva mesmo. Porque é muito interessante o modo como nós brasileiros, nós somos subservientes de fato. A gente vem, deixa o gringo cagar na nossa cabeça, tipo, sem pudor nenhum, né? Ok, enfim, é o europeu, né? É o americano que vem aqui e tal. Então a gente pode. Mas de maneira contrária, a gente também tem uma certa ojeriza do nosso próprio povo, né? A gente, enfim, a gente não dá tanto crédito assim. E aí, enfim, eu acho que já até toquei nesse ponto, não vou voltar a ele, inclusive, mas é algo pra gente ter ali, né, sei lá, no nosso horizonte pra gente pensar. Eu tenho um artigo, talvez eu consiga deixá-lo aqui, eu acho que sim, eu acho que eu consigo deixar, se eu souber por onde que ele anda, mas se vocês jogarem na internet vocês vão conseguir achar, só, eu acho, um artigo já, não sei exatamente qual ano, mas enfim, em que eu discuto justamente essa questão da identificação, né, na figura do líder, e eu acho que o título é a identificação, entre o líder e a irreflexão, né, em que eu discuto justamente isso, do porquê que a gente, assim, quase que não reflete determinados passos nossos, determinados movimentos nossos frente à figura do líder, né? A gente fica numa irreflexão, de fato, a gente fica num movimento sem nenhum tipo de noção do que está exatamente acontecendo ali, né?
e que passa também por esse processo que o Freud vai dizer mais tarde, né, não agora, especificamente, que passa por esse processo ali de identificação. Aqui o Freud está falando basicamente de libido e sugestão, em que nós somos sujeitos, para finalizar já essa primeira parte, porque já está ficando longa a aula, que nós somos esses sujeitos que somos sugestionáveis com muita facilidade, né, justamente por conta de todo esse processo também que eu venho discutindo aqui com vocês. Então, isso facilita, né, isso faz com que esse próprio movimento frente a essa figura também seja mais facilitado, porque a gente vai, na medida em que outras pessoas já foram lá, né, aderindo àquela figura, tudo que representa, etc., isso vai passando quase que por osmose na figura de todos esses outros sujeitos que, enfim, tendem a esse movimento, porque significa dizer, justamente por um movimento de sugestionabilidade, que isso é muito importante, que isso é muito valoroso, né? Então, olha, se tá todo mundo olhando pra esse cara, e esse cara aí tá, tipo, dizendo alguma coisa interessante, que faz com que as pessoas queiram escutar, eu também tenho que escutar, eu também tenho que parar ali pra pensar e etc, enfim. E é isso, basicamente, que eu queria discutir com vocês agora nesse momento, e a gente dá continuidade posteriormente. Tchau, tchau.